8 e pouquinho foi onde eu aprendi a costurar, né? Vendo a minha mãe na máquina. Então, é isso que me fez querer ajudar. Eu não sei, mesmo criança, pra mim, eu olhava a minha mãe costurando e eu dizia, eu não posso deixar ela sozinha ali, eu tenho que ajudar. E a minha mãe dizia, vai dormir. E eu não, ela ficava até de madrugada na máquina. Saía no centro ali de Curitiba, via uma peça na vitrine e dizia, é muito caro, eu sei fazer isso custa muito menos. Eu comprava o tecido na hora do almoço, no outro dia eu chegava com a roupa já no corpo. E as meninas falavam, como assim? Você não viu essa peça ontem? Vi. Pois é, eu cheguei em casa e fiz. Aos 10 anos eu fiz meu primeiro vestido de noiva. Olha só! Sim. Seguindo. Hoje você tem um instituto. Isso. Ellen Guimarães. Como é que nasceu? Como é que vocês atuam hoje? O instituto, ele nasceu de uma dor. Porque a mão de obra hoje, quem trabalha nessa área de confecção sabe o quanto é difícil a mão de obra, principalmente qualificada. E a costura, nós temos lá também a costura terapia, que o foco é para a terceira idade, no entanto, a costura em si ela é uma terapia. E ela também traz uma profissão. Então, muitas mulheres, em situações assim que eu já encontrei, elas não têm uma profissão. Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Olá para você que está vendo e também ouvindo Mais Personalidades. Esse projeto incrível aqui da Rádio Mais, que chega ao 6º episódio. Esse projeto é para contar as histórias de impacto de pessoas inspiradoras, que são referência e que fazem a diferença por meio do seu trabalho. Essas entrevistas estão disponíveis no YouTube da Rádio Mais e também no Spotify, Rádio Mais, no site também, né? E nas nossas redes sociais. Eu sou Carol Chabe e hoje eu converso, nossa convidada, Ellen Guimarães, empresária do ramo de design e moda, fundadora da Padronize Uniformes Profissionais. Ellen, obrigada pela sua presença aqui hoje no Mais Personalidades. Eu que agradeço. Ellen, quem é Ellen Guimarães? Começa contando um pouco das suas origens, da sua família, de quem é você? Quem sou eu? Bom, vamos lá. Eu sou mãe, tenho 4 filhos, né? 3 homens e uma mocinha, uma pré-adolescente. Tenho 48 anos, sou natural de Paranavaí, onde eu aprendi o ofício da costura, né, com a minha mãe, aos 8 anos de idade. Então, eu venho nessa trajetória de crescimento, vamos dizer assim, como pessoa, né? Primeiramente como pessoa, desde a saída do meu pai de casa. Então, ali eu já comecei a amadurecer mesmo criança. E aos 17 anos você tinha? Quando meu pai saiu de casa, eu tinha na faixa de 8 e pouquinho, foi onde eu aprendi a costurar, né? Vendo a minha mãe na máquina. Então, é isso que me fez querer ajudar. Eu não sei, mesmo criança, pra mim, eu olhava a minha mãe costurando e eu dizia, eu não posso deixar ela sozinha ali, eu tenho que ajudar. E a minha mãe dizia, vai dormir. E eu não, ela ficava até de madrugada na máquina. E eu ficava do lado, dormia, debruçada na máquina e falava, me ensina, me ensina. E ela me ensinou e eu aprendi. Aos 10 anos eu fiz meu primeiro vestido de noiva. Olha só! Sim. E aos 17 anos nós viemos para Curitiba. Então, em Curitiba, fui trabalhar CLT para ajudar a mãe. Trabalhei em supermercado, enfim. Mas sempre estava ali fazendo uma roupinha e outra. E quem trabalhava comigo, quem estava à minha volta, viam aquelas peças, sempre pediam, faz alguma coisa para mim e tal. E eu fazia, e sempre alguém dizia, por que você não monta o seu próprio negócio? E foi indo com o passar dos anos, até que eu resolvi fazer algo para mim, vamos dizer. Tentei algumas vezes, não deu certo. Né? Quantas vezes? Vamos lá, já vou começar a perguntar aqui. Porque quando todo mundo vê a Padronize, uma das melhores marcas de uniformes profissionais de Curitiba, região metropolitana do Paraná, enfim, todo mundo pensa que foi fácil, que foi ali. Não foi. Não foi bem assim. Não foi de primeira? Não foi de primeira. Eu comecei... Bom, primeiro eu tinha os gêmeos, eles tinham cerca de 2 anos. Eu comecei a fazer algumas peças de roupas e vendia para o supermercado, que nem não existe mais agora, nem me recordo o nome.
Daí ele fechou o supermercado e eu fui trabalhar num supermercado. E depois disso, eu saí de novo, vou tentar de novo. Abri uma loja de roupas ali na Engenheiro Costa Barros e fazia roupinha infantil e algumas peças que me pediam. Porém, muito imatura, teve uma certa ocasião que uma pessoa chegou e comprou todo o meu estoque. Fiquei muito feliz. Porém, era um cheque frio. E a gente não tinha condições, nós não tínhamos capital de giro e não tinha nada disso naquela época. Daí a gente fechou e a mãe continuou costurando e eu fui de novo trabalhar CLT. Trabalhei, meu último emprego de CLT foi no Cenofisco. Eu vendi a legislação tributária, fiquei 5 anos lá. E também de lá veio incentivo para que eu tivesse o meu negócio, porque eu sempre, eu saía no centro ali de Curitiba, via uma peça na vitrine e dizia, é muito caro, eu sei fazer isso custa muito menos. Eu comprava o tecido na hora do almoço, no outro dia eu chegava com a roupa já no corpo. E as meninas falavam, como assim? Você não viu essa peça ontem? Vi. Pois eu cheguei em casa e fiz. O seu look é todo seu ou não? Sim, tudo eu fiz. E aí elas diziam, eu quero também. E eu começava a fazer algumas coisas para ela. Então eu saí, pedi um acordo. E eles fizeram um acordo comigo e eu comecei a ir na garagem de casa. Então, eu resolvi, abrir de novo uma confecção. Comprei as primeiras máquinas com o meu acerto. E foi muito engraçado, porque eu fiquei usando legging roxa, marrom e verde por muito tempo. Porque eu não tinha noção. Então, eu comprei cotton roxo, marrom e verde. E fiz um monte de legging. E não vendeu, né? Então, eu usei por muito tempo. E umas estampas também. Enfim, mas mesmo assim, o que eu fiz? Eu abri daí uma loja, sabe o Bosque de Pinhais? Uhum. Na esquina ali, eu aluguei uma porta ali e abri uma lojinha ali. Então, eu comprava algumas peças prontas, jeans, camiseta, alguma coisa assim, e fazia os vestidos. Então, os vestidos eram criações minhas, eu colocava lá e vendia, todos os vestidos vendiam. E quando você disse que você não tinha muita noção... porque você não tinha estudado o que você estudou hoje. Isso, eu sou designer de moda. A gente já chega lá. Exato. Então, eu não tinha noção de mercado também. Então, eu achava que, né? E mercado não é você olhar e gostar só para você. Você tem que ver num todo o que o mercado está pedindo. E eu não tinha essa noção. Enfim, aí abri essa loja lá. E começaram a me pedir uniformes. Começaram, você não faz uniformes? E eu comecei a olhar para essa demanda, para esse mercado, e vi que era interessante. E eu comecei a não dar conta de ter peças de moda e também uniforme, então eu foquei no uniforme. Foi onde surgiu a Padronize. Eu foquei no uniforme e fui para Pinhais. Isso que ano, mais ou menos? Foi 2009. 2009. 2009. A gente está falando, então, de anos e anos de trabalho, de tentativa, de erro, de tombo, levanta. Sim, e aí não para por aí, porque não é simples assim, agora eu vou fazer o uniforme e pronto. Não, eu sabia fazer uma peça sob medida, mas aí fazer em graduação, em alta escala, não tinha feito ainda. Então, alguns percalços surgiram, mas aquele dia assim que você acorda, puxa, será que eu abro a porta mesmo ou será que eu deixo fechado? Porque tem boleto para pagar, tem, né? Naquela época era muito cheque, né? Hoje não é tanto, mas tinham as contas para pagar e não conversava a entrada com a saída. Então, foi assim um desafio. Eu aprendi no Cenofisco, nós vendíamos através de telefone, e-mail, né? Não tinha nem WhatsApp naquela época, era telefone e e-mail. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu preciso colocar uma maneira de vender, porque as empresas que vendiam uniformes, vendiam de porta a porta. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente, porque eu não consigo estar aqui, eu não consigo pagar outra pessoa para deixar no meu lugar, e eu preciso vender, eu não consigo sair para vender. Eu vou fazer isso no uniforme, então? Então, foi onde eu comecei, peguei uma lista e comecei a ligar e oferecer, montei um script, mandava por e-mail. Então, eu digo assim que eu não tenho conhecimento de uma outra empresa de uniforme que tenha começado antes fazendo vendas dessa maneira. Hoje tem. Essa abordagem. Hoje todo mundo, hoje é comum. Mas na época, não. Era mais porta a porta mesmo. E eu fiz e comecei a ter êxito. Então, eu lembro do meu primeiro cliente que comprou... que veio fazer um pedido de uniformes, foi 17 mil, eu lembro perfeitamente. O valor, o pedido. À vista.
Então, aquilo me motivou, com Sim. certeza. E depois disso, eu fui aprimorando. Depois coloquei mais um vendedor. E assim, Muito fui legal. prosseguindo. Hoje, você tem um instituto, Isso. Ellen Guimarães. Como é que nasceu? Como é que vocês atuam hoje? O Instituto, ele nasceu de uma dor. Porque a mão de obra hoje, quem trabalha nessa área de confecção sabe o quanto é difícil uma mão de obra, principalmente qualificada. Então, nós primamos por um material de qualidade, tanto na matéria-prima quanto no serviço mesmo, na costura. E a gente encontra essa dificuldade no mercado. Sim. Porque tem muitas pessoas que querem e que dizem que, eu sei costurar. E não é má vontade, a gente sabe que é uma boa vontade, mas ela não tem ainda aquela expertise, ela não tem a habilidade suficiente. Não a habilidade, a técnica. Isso, exatamente. Ela não tem tanto tempo de trabalho de também, experiência, né? e tudo mais. Então, às vezes a gente coloca um profissional para fazer determinada peça, a gente vê que não, para aquela peça ele não consegue produzir, ele consegue produzir uma mais simples, por exemplo. Então, entendendo essa dor, não só minha, como do mercado, nasceu o Instituto para formar essa mão de obra, então, e qualificar as que já existem. E de alguma forma o Instituto conecta você com a tua infância, Com o meu passado. com o seu passado, Sim, com sim. tudo que aconteceu na sua vida? Perfeitamente, porque lá em Paranavaí, então, minha mãe é muito ousada, eu digo, né? Ela abriu lá uma escola de corte e costura, ela tinha lá. Então, as mulheres vinham da fazenda, vinham do sítio. E eu ajudava ela a dar aula. Então, a gente ela dava as aulas, fazia a formação, uma formatura, uma exposição das peças que elas tinham feito e tudo mais. E eu conversando com a mãe aqui, ela falou assim, filha, por que não dar aula? Vamos voltar a dar aula. Ela tem 82 anos. E ela dá aula? Sim! Que incrível! Uhum. Ela já formou muitas, né? A minha mãe é uma costureira de alta costura, de vestidos de noiva, de vestidos de festa. Então, ela é incrível. E ela já tem algumas alunas espalhadas por Curitiba e região, que ela já formou também. E aí nós resolvemos colocar isso tudo no Instituto. Muito legal. A sua filha já sabe costurar, não? Ela começou um pouquinho, mas ela tá quer. Aqui, fofíssima. Ela quer. Ela disse, não tem como. Como eu não vou saber costurar, mãe? Ela diz assim pra mim. Tem Falei que assim, então saber. vamos lá. Eu me arrependo tanto. A minha avó era uma ótima costureira. E eu não aprendi. Me arrependo demais. Mas ela não tinha paciência nenhuma para me ensinar. Não A tinha. avó ajuda, tem paciência para ensinar. Mas eu sei como é que é, eu te entendo. É mais ou menos. Mas, Carol, você pode ir pro Instituto agora, que Com você pode aprender. certeza, vamos lá. E que impacto você percebe do trabalho do Instituto? Porque nasceu para resolver uma dor sua, de algo que você sabia fazer, de algo que sua mãe já fazia há muito tempo. Mas tem um impacto nas pessoas que aprendem com vocês lá? Tem, porque, na verdade, ele vai mais além. Porque eu sou cristã e eu vejo, assim, que é algo muito mais profundo. Então, como no meu passado, também eu passei por algumas situações na área sentimental mesmo, mas que repercutiram muito na minha vida. Para ser quem eu sou hoje, eu falo hoje, assim, não triste nem nada disso, mas tudo que eu passei, situações de, como que eu posso dizer, violência psicológica e física e tudo mais. Então, isso me tornou quem eu sou hoje. No entanto, no decorrer aí dos anos, eu também atendi algumas mulheres na igreja mesmo, passando por situações semelhantes à que eu passei e com uma dificuldade imensa de sair dessa situação. E a costura, nós temos lá também a costura terapia, que o foco é para a terceira idade, no entanto, a costura em si, ela é uma terapia. E ela também traz uma profissão. Então, muitas mulheres, em situações assim que eu já encontrei, elas não têm uma profissão. Nada contra e nada menos do que, eu trabalho no supermercado, trabalho nos serviços gerais, não tem nada demais. Mas elas anseiam por ter algo, não, eu sou isso, né? E a costura, ela traz isso, ela traz um profissionalismo, ela traz possibilidades de avançar financeiramente muito, ter um campo muito vasto, porque dentro da moda em si,
ela é muito ampla. Tem todo o glamour, né, Tem, da costura. exatamente. Eu acho algo assim incrível. E quando a Ellen fala da terapia da costura, me vem muito à cabeça o você construir algo com as suas próprias mãos. Uma pessoa que está machucada, que vem de um relacionamento abusivo, onde ela é rebaixada o tempo inteiro, ela não se sente uma pessoa produtiva, ela acredita que ela não tem valor. E, de repente, ela está costurando e está fazendo algo com as próprias mãos e ela vê aquilo pronto, feito, acabado. E uma pessoa usar... É gratificante demais. É maravilhoso. Demais, demais. Então, assim, eu sempre criei peças e tal, e até por isso que eu fui fazer design de moda e fiz, para ter ali uma certificação, enfim, porque o mercado também exige, mas, assim, é muito, assim, não dá para dizer como é gratificante quando você olha alguém que está vestindo uma peça que você fez, você olha, puxa, eu fiz. Fui eu que fiz e ficou tão bem. E você vê que a pessoa... Eu consegui deixar você mais bonita do que você já porque é autoestima. Então, assim, a vestimenta, ela te leva para lugares, né? Que você jamais imaginou estar. E por incrível que pareça. Então, tudo aquela questão, né? Aquele clichê. A primeira impressão que fica realmente assim, e a roupa, por isso que é um clichê. A roupa faz muito parte disso, isso, né? Eu ia perguntar aqui, eu vou perguntar para não ficar na dúvida. Quem são as suas maiores inspirações e referências? Minhas maiores inspirações? A minha mãe, né? Minha mãe, não tenho o que dizer. A minha mãe é a minha maior inspiração, não tem, assim, eu admiro ela demais. Por tudo que ela passou e ela não baixou a cabeça, ela continuou. E até hoje, né, aos 82 anos, lúcida e maravilhosa comigo, sempre ao meu lado, sempre me apoiando, muito sábia. Então, ela é a minha inspiração. A sua inspiração e a sua referência. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Sua filha, seus filhos, quando, assim como hoje você fala da sua mãe, né? Seus filhos falam da sua mãe. Como é que você quer ser lembrada? Como alguém realmente que é otimista, que não desiste, que enfrenta qualquer obstáculo e que vai atrás do teu objetivo e persegue até alcançar. É isso. E qual que é o teu maior sonho? Meu maior sonho é bem amplo, né? Então, mas o meu maior sonho é deixar esse legado. Até minha mãe fala, filha, eu quero que você continue. E a hora que eu não estiver aqui, que isso continue. E é bem isso. Eu quero que isso continue. Porque o legado, ele é bem profundo, né? Sim. Então, traz toda essa bagagem e não pode parar por aqui. Então, é esse legado que eu quero deixar. Se você pudesse voltar 10, 20 anos atrás, o que é que você falaria para Ellen lá de trás? O que eu falaria lá de trás? Olha, você vai passar por situações difíceis, mas você vai voar alto. Aí eu me arrepiei inteirinha, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Como é que você se vê daqui 20, 30 anos? 20, 30 anos? Você vai estar com... Nossa, daqui 30 anos eu vou estar com... Meu Deus do céu! Quase 80. Quase 80 anos eu quero olhar e ver que aquilo que eu construí, que ele... não ficou como eu construí, mas sim, ele tomou uma proporção muito maior. E ver fluindo e pessoas se encontrando dentro desse ofício, porque eu digo assim para minha mãe, o melhor e maior presente que a senhora poderia ter me dado é o ofício da costura. Então, assim, é um presente que não tem palavras para descrever o que é para mim. E isso para outras pessoas. Então, eu quero olhar e ver que pessoas aprenderam e que tiveram sucesso e que mudou a vida dela mesmo como pessoa, que saiu daquela condição, porque eu olho muito, mesmo para as costureiras, eu vejo as que trabalham para gente, então eu olho a condição de algumas, assim, uma condição muito, muito, assim, não digo simples, mas assim, com poucas condições, e eu olho e falo assim, puxa,
ela pode mais, ela pode chegar muito alto e ela não tem nem noção disso, ela acha que o mundinho dela é aquele. Então, se eu olhar daqui 30 anos e ver que algumas dessas pessoas saíram daquela condição, estão muito bem realizadas, isso para mim... Que você conseguiu inspirar estas mulheres a buscarem o melhor delas e entregarem o melhor delas. Exatamente. Maravilhoso. Que conselho você daria para as mulheres que passaram o mesmo que você ou que ainda estão passando? É só uma nuvem. Eu digo para elas que é só uma nuvem. O que você passa hoje não determina o que você vai passar amanhã. E você pode fazer diferente. Sempre pensar o que eu posso fazer diferente hoje para mudar o amanhã, porque o de ontem já foi, de hoje é hoje. Então, se você fizer diferente, o que eu posso fazer hoje diferente para que o meu futuro seja melhor. Eu gosto muito daquela frase que fala que o amanhã é hoje, né? Sim. É o que a gente faz hoje. Você tem que construir hoje, que é o que você vai colher amanhã. Então, não desista. Persistência sempre. A minha mãe disse uma certa vez, eu falei assim, mãe, eu vou desistir. Porque tem dias assim, eu falei, mãe, cansei. Ela falou assim, você, filha? Você? Eu nunca vi você desistir. Você, desde pequena, você começava a fazer algo, você ficava nervosa, chateada, você deixava aquilo, daqui a pouco olhar, você estava fazendo de novo, você não desiste. Então, é exatamente isso, não desistir. Persistência é diferente de insistência, não, né? Exatamente. Porque você olha para aquilo, não, eu vou encontrar uma maneira de fazer isso aqui dar certo. Né? Então, você tem que mudar a estratégia. O que você tem que fazer? Faz para dar certo. Com certeza. E agora chegou aquele nosso momento extra. Vamos lá? Momento extra para finalizar o Mais Personalidades. Eu vou fazer uma dinâmica ping-pong com você, Ellen. Eu faço uma pergunta e você vai me dizer a primeira coisa que vier à cabeça. Uau! Combinado? Combinado. Vamos lá. Uma coisa pela qual você é grata. Deus. Um hobby, uma coisa que você faz no seu tempo livre. Netflix. Seriados. Seriado. Qual é o último? Qual que você tá vendo? Vai lá, compartilha com a gente. O que eu tô vendo agora? Filha, o que eu tô vendo agora? Agora eu tô assistindo dorama. Agora eu aprendi o caminho do dorama. Tô agora, não lembro qual agora, mas eu tô assistindo. Tá assistindo um dorama. Um sonho realizado. Um sonho realizado? Meus filhos adultos, esse é um sonho realizado. Meus filhos adultos, honestos, trabalhando comigo, todos os três. Todos trabalhando com todos você? Todos os três, todos os três, cada um uma função diferente, todos eles comigo, então... Uma lembrança feliz. O nascimento dos meus filhos. mãe, não adianta, né? Um desejo que você ainda quer realizar? Quero ir pra Grécia. Grécia, maravilhoso, maravilhoso. Ellen, quero agradecer a você por entregar tanto pra gente hoje aqui no Mais Personalidade, contar das suas dores, dos seus desafios, das dificuldades. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você. Obrigada. Obrigada mesmo. E para você que tá com a gente, fique ligado que tem mais. Né? A gente tem mais outras personalidades com histórias incríveis para você aqui na Rádio Mais. E eu quero agradecer toda a nossa equipe de produção. Muito obrigada, vocês são incríveis.